para a palavra de Deus mais uma vez, né? A pastora Zilpa já apresentou o culto para Deus, já abençoou, e agora é só a gente do que Deus tem para falar. Preste atenção. Às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo muito, e o nosso maior prazer é o quê? Eliminar o sofrimento daquela pessoa, né? Meu coração é meio gelatinoso, né? Eu não gosto muito de ver o sofrimento da pessoa, mas tem coisa que a gente precisa entender. Coisa que a gente precisa entender. Lá no livro de Atos, vamos dar uma olhada? Atos 9. Atos 9. Às vezes você persegue tanto uma pessoa, você apedreja tanto uma pessoa, você está só juntando o que você vai receber depois. Se você plantou, você vai ter que colher. O Saulo de Tarso, presta atenção, quando você começa a pegar ensinamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, é uma teoria do homem, é o que ele acha, é o que ele pensa. Ele escreve lá, e por ele ser muito habilidoso, muito estudioso, e às vezes o camarada tem uma fama de sábio, né? E você passa a acreditar naquilo que não é verdade. Ele pode falar a mentira que for, que você vai acreditar por causa do potencial dele. Entendeu como é que é? E com isso você vira mais um inimigo de Deus. E tudo que não é como Deus quer, você está contra Deus. E o Saulo de Tarso, ele ganhou fama. O homem que perseguia uma seita, uma religião, ele pega os crentes, ele bate de vara, ele manda largar tudo, sumir com a família, ele prende, ele faz, acontece, mata, e o pessoal, só que o pessoal não sabia, e nem ele, que tinha alguém de olho nele, e alguém que é invencível. Em toda a história da humanidade, você nunca vai ouvir dizer que Deus perdeu uma batalha. Você nunca vai ouvir dizer que alguém pisou em Deus. Você ouve sim que Jesus Cristo veio na forma de homem e apanhou muito. Apanhou, mataram Jesus, né? Nem a morte pôde segurar ele. Nem a sepultura, nem a morte, nada pôde segurar ele. Ele ressuscitou e está vivo. Entendeu? E o Saulo de Tarso, mesmo sabendo desta situação, lá em Atos, ele perseguia a igreja, ele perseguia a quem ele nunca devia ter. Toda pessoa que persegue um crente, que rouba um crente, coitado, a pessoa está com a vida desgraçada, irmão. Por quê? Olha o que diz Atos 9, a partir do versículo 15. Isso é sério, e Deus é tão bom que Ele deu aviso para nós sobre essas coisas. Você presta atenção, toda pessoa que persegue um cristão, ou que lesa um cristão, você vê o que vai acontecer com essa pessoa. Igual, eu não sou vaidoso, não ligo, a gente não leva nada daqui,
Mas eu vou te falar, por exemplo, o camarada que roubou o relógio lá em casa. Eu não conheço ele, eu perdoei. Mas, pela regra, nunca mais vai ter paz enquanto ele não chegar e, fui eu, preciso que o senhor me perdoe. Enquanto isso não acontecer, está desgraçado, irmão. Deus me livre. Depois que eu aprendi a verdade, eu persegui a vida de um cristão. Ainda que ele não goste de mim, eu não faço isso. Deus me, que eu sei o preço. Então, olha o que aconteceu. Disse-lhe, porém, o Senhor. Ele falou isso aqui para Ananias, porque ele tinha mandado Ananias ir lá orar pelo Saulo. E Ananias disse: mas o Senhor está mandando eu ir orar a ele? O Senhor não sabe, o Senhor não conhece esse homem. Mais ou menos, isso não vale nada. Isso prende os crentes aí, tem poder para fazer isso, fazer aquilo. E tem poder Deus, irmão. Então Jesus disse assim, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Agora, olha aqui o versículo 16. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Agora chegou a sua vez de sofrer. E o bichinho sofreu. Tudo que ele havia feito, só não mataram ele. Ele também passou. Então, às vezes, até você está orando, mas tem que colher, irmão. Como é que eu planto tomate, vou ficar orando para nascer maçã? Oi? Ué, se eu plantei tomate, eu vou ter que colher tomate, irmão. Ah, mas eu não queria que nascesse maçã. É, meu filho, você plantou tomate. Não tem como. Então, você não quer sofrer, não. Para de fazer os outros sofrerem. Compreenda as pessoas. Para de plantar o mal. Para com a mentira. Para com a reclamação da vida, que tanto Deus avisa para parar de reclamar. Desde lá do livro de Números, você encontra Deus orientando para as pessoas não reclamarem da vida. Mas, e aí? Se eu como ovo, louvo a Deus pelo ovo, irmão. Se eu como feijão e farinha, eu louvo a Deus pelo feijão e farinha. Se eu como só a farinha, eu louvo a Deus pela farinha. E sem um pingo de inveja de quem está comendo alcatra. Não tem inveja de quem come alcatra. Que Deus abençoe lá quem come alcatra. Meu irmão, seja alcatra, seja ovo, vai virar a mesma coisa. Vai virar a mesma coisa, seja ovo, seja alcatra, vai virar a mesma coisa e será descartado do mesmo jeito. É ou não é verdade? Então, é preciso pedir a Deus para abrir os olhos do entendimento, para você apreciar a vida como Jesus quer que você aprecie. Entendeu isso? Eu venho meditando, Jesus, como um pouco está enganado. Eu dizer para você que você tem que, olha, irmão, você tem que perdoar, mas você mesmo não perdoa. Irmão, você tem que ir lá na casa da pessoa, liga, mas você não faz isso. Você será chamado de hipócrita pela boca de Jesus. Lembra daquela mulher encurvada? Então, aquela mulher encurvada, o líder daquela sinagoga, ele conhecia ela agora, 18 anos, aquela mulher, né? Ela era escrava, prisioneira de Satanás. Ele não sabia. O dia que a mulher foi curada, ele ficou chateado porque foi no sábado.
Entendeu, minha irmã? Aí, quando encontrou com Jesus pessoalmente, Jesus não chamou ele, ô Juvenal, ô Antônio, Bernardo, não, hipócrita, esse era o nome dele. Então é isso que a gente vai ser chamado. Até eu aqui, o Francisco Mota aqui, né? Eu oro pelas pessoas, muita gente aqui largou muleta, pessoas curadas de problema de pele, que é conhecido como lepra, e tanta coisa que aconteceu. Mas se eu não fizer como eu prego, como eu leio na Bíblia, entendo e prego, eu vou ser barrado, irmão, no dia do juízo. Eu vou falar, Jesus, mas o senhor não viu lá? Orei, o paralítico andou. Eu vi, irmão. Viu aquela pessoa cheia de demônios? Expulsei os demônios. Quantos casamentos eu consertei? Eu não te conheço, irmão. Eu não te conheço. Porque eu sempre falei de amor e nunca amei, irmão. Sempre falei de perdão, nunca perdoei. Sempre falei, vai pedir perdão e nunca fui. Sempre falei para ajudar o próximo, eu mesmo nunca ajudei. Então eu estou barrado pela palavra. Sempre escolhi os mais bonitinhos ou bonitinhas para pregar o evangelho. Às vezes o cara não tem um dente, irmão, mas o cara tem a unção de Deus para aquilo ali, irmão. Então você vê que é um evangelho, é um evangelho contaminado, adulterado. Isso é perigoso. Lembra lá de Eclesiastes 9, vamos dar uma olhadinha. Eclesiastes 9. Gente, então você está vendo a pessoa sofrer, é porque está fazendo errado. Muitos estão sem liberdade, não podem passear, não podem ir a lugar que devia ir. Tem muita gente que não sabe o que é andar num calçadão, irmão. Dar bom dia, apertar a mão do moço que cata papelão, do que cata latinha. Ninguém sabe, não pode andar nesse meio, porque é prisioneiro da sua própria astúcia. Depois do livro de Provérbios aí, não pode entrar num sacolão, não pode entrar no sacolão, entrar no mercado. Para entrar no mercado, tem que ser o mercado do prisioneiro, onde tem pessoas só igual àquela que arrogante, egoísta. Que coisa, hein? 9. É 9 ou é 7, Francisco? Deixa eu ver aqui. É 9:14. Olha isso aqui, o que é a humildade. Por isso que Jesus disse, né? Para que você aprenda com ele, porque ele é manso e é humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha. Você vê Jesus se importar com um ceguinho, Jesus se importar com um homem que era paralítico. Toda vez que alguém vinha, que o anjo vinha e movia a água lá, ele não conseguia entrar lá. Esse é o problema dele, larga ele para lá. Não. Jesus deu toda a atenção àquele homem. E olha, você nem precisa entrar lá, meu filho, você já está curado, tá? Não peque mais. Tinha um motivo para ele estar assim. Então, o Eclesiastes 9:14 está assim, olha. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou. É como se fosse o Lúcifer, né? Cercou aquela casa ou aquele bairro,
ou aquela cidade, aquele país, e parou tudo. Aqui ninguém anda, está tudo travado, ninguém entra, ninguém sai, o negócio ficou feio. Mas nela, vamos ver aqui no versículo 15, e vivia nela um sábio, mas ele era o quê? Pobre. Tinha um homem que era sábio, mas era pobre. E quem vai dar confiança para pobre? Quem vai dar confiança para pobre? É um sábio que era pobre, que livrou aquela cidade pela sua... O homem era pobre, mas era sábio, irmão. Entendeu? Quando ele abria a boca, tinha que ouvir. Não tinha como bater de frente, porque o que ele falava era com sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Ninguém se lembra. Como é que você vai lembrar dele? Tem uma pessoa aqui que eu oro sempre para essa pessoa, mas ninguém lembra mais. Regina ali. Eu lembro dela. Quem lembra? Ninguém. É sério a coisa, gente. Como é que você consegue passar com a barriga cheinha? Barriga cheia, dinheiro no bolso, perto de um cara fedendo ali no centro de Nova Iguaçu. Como você consegue entrar no self-service, almoçar com pessoas jogadas na rua com fome? E você não sair de dentro do self-service trazendo pelo menos uma quentinha e dar para aquela pessoa? Como você consegue comer, beber, sem pensar no teu próximo? É sério. O nosso ministério, eu tenho pedido muito a Deus para levantar pessoas que olhem para nós, porque o mundo está assim: eu quero fazer, não posso. Outros podem fazer, mas não quer fazer. Aí eu pedi para Deus: Senhor, envia patrocinadores, outros dizimistas. Graças a Deus pelo que Deus tem mandado, que a gente consegue pagar as contas, né? Mas só manda dizimistas, manda patrocinadores, ofertantes, que olhem para essa obra, vê a intenção e ajuda. Só pode ir lá e fazer o Pix lá para a Caixa Econômica Federal, que é 21 965 017 591. 21 965 017 591. Ou 21 981 347 974. 21 981 347 974. Aí já é Bradesco. Para que a gente tenha condições de ajudar quem precisa. A gente pagamos as contas. Se eu pudesse levar uma cesta básica quando eu sei que tem fome. Mas uma cesta, irmão. Dar arroz, feijão e fubá é muito fácil. Sal, né? Você levar lá um leite, um Nescau, um sabonete, uma pasta de dente, escova de dente para todo mundo. Aí isso é mordomia, pastor, porque não é você que está precisando, meu filho. Você está bem, mas no dia do juízo Jesus vai conversar com você. Vamos lá. Então, versículo 16. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria de quem? Do pobre
foi desprezada. As suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem ser em silêncio, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. E a pessoa, Deus, não lê a Bíblia, irmão, e só lê o que se beneficia. Mas melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador. Quantos pecadores foi preciso para fazer essa ruaça toda que acontece hoje em todo o planeta? Só um, Adão. Quantos pecadores precisou para destruir a família de Acã? Só ele. Um só pecador destrói muitos bens. Se anda errado, coitado da sua família. É você quem leva as pragas e maldição. Você é a porta que o demônio entra e ataca a sua família. Tem que ver onde é o buraco, tem que fechar isso. Quebrou a fechadura, põe uma nova, que é a oração, abrir mão do que é errado. Amém? Olha, eu medito muito, devia ser umas 4 horas da manhã. Eu nem vi quando minha esposa levantou e foi ao banheiro. Aí ela voltou. Você não vai dormir não? Eu falei, agora não posso. Eu não sou mais santo que ninguém. Gente, ora por mim, eu preciso muito de oração. Preciso muito de oração. Mas eu oro muito. E é geral. Eu não preciso dizer que, fulano, eu oro por você, Betano, eu oro por você. Não. Eu não sou Deus. Eu sou um homem que vou a Deus por mim, pela minha família, pelos meus amigos, pelos que me odeiam, pelos que me detestam, pelos que me jogam praga. Eu vou a Deus pelas nações, pelos nossos governantes, pelo nosso país. Eu vou a Deus pelo que está na cadeia, pelo que está fugindo por aí. Eu vou a Deus pelos que estão nos hospitais, pelos que estão mendigando, aqueles que estão em coma, estão na UTI, no CTI, na enfermaria, na pediatria, as crianças. Gente, oração é oração, tem muita coisa para se falar. E vou a Deus pelo ministério, porque se Deus não me der sabedoria, me ensinar o que falar, eu vou fazer o que aqui, irmão? Só dizer para você que você tem que dizimar? Complicado. Então, até isso tem que pedir a Deus, Senhor, me dê sabedoria. E presta atenção, porque Ele vai lhe dar. Às vezes a gente pede sabedoria a Deus, Deus dá, a pessoa faz de outro jeito. Outra coisa é você deixar de seguir o conselho. Você ouviu o conselho. Faz assim, assim e assim. Vai dar certo. Aí você, não, vou fazer de outro jeito, vai quebrar a cara. O Samuel, que foi criado na casa do sacerdote Eli, os filhos de Eli eram tudo rebelde, ele não aprendeu nada com os filhos de Eli. E ele cresceu tanto na presença de Deus que ele foi dar conselho a um rei. Qual? Saul. Qual foi o conselho que ele deu para Saul? Melhor é obedecer do que sacrificar. Às vezes você faz uma coisa, vou fazer logo, que aí, mas não é o que Deus quer. Você não foi no passo a passo para Deus fazer você feliz. Você foi do seu jeito vai ser. Tem que ir no passo a passo. Entendeu? Até pelos nossos filhos.
que orar sério por eles. Não adianta dizer, ó, eles sabem disso. Se você não ficar fiel a Deus, você vai ter uma surpresa a qualquer momento, a gente não sabe. Esse pessoal que anda brigando aí, irmão, lança uma bomba dessas cheia de veneno aí, que cai uma dessa aqui dentro do Brasil, e o cara morre desviado da igreja, da palavra de Deus. Para onde que ele vai? Ontem eu estava meditando sobre o lago que arde com fogo e enxofre, que é para onde vai os desviados. Dá uma olhadinha em Apocalipse, lá no final. Olha isso aqui. Vou te falar um pouco sobre esse lago. Eu nunca ouvi ninguém falar desse lago do jeito que eu vou te falar. Mas tem gente tão entenebrecida no entendimento. Vocês sabem o que é entenebrecido, né? Não tem uma fagulha de raciocínios, a não ser que o raciocínio seja o contrário à verdade. Entendeu? Mas você fala uma coisa que é real e não crê. Tem que ser do jeito dele, como Naamã queria ser curado do jeito dele. E aí, Abana, Farpá, não são rios de Damasco, águas limpas, não poderia lavar-me nele. Ele tinha a ideia dele, ele ia morrer leproso. Ele tinha que seguir a simplicidade que veio de Deus pela boca do homem de Deus. Dá os 7 mergulhos lá no Rio Jordão, que era uma água meio estranha. Não foi o rio que curou ele. Vou lá buscar aquela água, vou tomar um banho que eu for ser curado também. Não, irmão. Foi a obediência. Obediência. Mas, deixa eu ver aqui. No último livro aí do Apocalipse, não, 22. Umas coisinhas que a gente precisa prestar atenção aqui, que a gente só conhece igreja, pastor, dízimo, oferta, e mais nada. E nem o perdão, os perdão são tudo falso, mentiroso. Então diz assim, é uma questão de sobrevivência, sabe? Eu tenho que fazer assim, que assim eu como bem, assim eu visto bem, mas o evangelho nele é neutro. Os homens estão aí se matando, estão morrendo, Deus me livre pregar lá. Vamos lá. No versículo 3 do Apocalipse 22, vamos salteando aqui que eu vou chegar lá onde precisa chegar. Achou? Diz assim: ali nunca mais haverá o quê? Maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará seu nome. Ali não haverá mais noite. Não necessitarão de lâmpada. Isso é que a gente tem aqui, ó, lâmpada, computador, celular, carro, gasolina. Acabou, isso aí já era. E tem gente que ainda está tão inocente ainda, achando que as coisas vão ser do jeito que está sendo. Do jeito que está sendo não deu certo, irmão. Não, pastor, carro não adianta. Mas quantos já morreram dentro dele? Quantos assaltos acontecem? Roubaram o carro de fulano, roubaram o carro de ciclano. Quantos aviões que caem, trem que bate. Então não deu certo. E verão o seu rosto na sua testa o seu nome.
Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz, nem do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Não vai, esquece esse negócio de sol, lua, acabou, irmão. Quem vai alumiar o povo é Deus. Quem não quiser ir para lá, pode ir lá para o lado lá. Ué, tem problema. Agora deixa eu te mostrar aqui. Espera aí. Tá. Vamos lá para Apocalipse 22, 15. Acharam? Gente, o que eu estou falando é indiscutível. É indiscutível. Olha aqui. Ficarão de fora quem? Por que cães? Porque o cão, irmão, aí a polícia adestra os cães, né? Não, ficar adestrada, não fazer isso, mas não sai dele o desejo de fazer, entendeu? Você joga um osso para qualquer cachorro, ele pega. Tem cachorro que come sapato, tem gente que dá coça nele e não para de comer o sapato, sem vergonha. Assim é o cristão, ele sabe que aquilo que ele faz é pecado, mas ele não para de fazer. Então essas pessoas vão ficar fora, irmão. Deu para você entender? Se você prestar atenção, sua idade está passando, a minha idade está passando. Uma hora nós vamos partir daqui. Você vai para onde? Se Jesus é o caminho, Ele também é porta. Você começa com Ele e termina com Ele. Se você não for uma pessoa que fala tanto em amor, gosta tanto do bem, eu amo, gosto de ser amado, não sei o quê, mas você não quer o amor já é Deus, irmão. Não, mas se eu amar a Deus, igual um amigo me falou, poxa, pastor, eu quando aos sábados eu como um churrasquinho e chego a tomar 2 engradados de cerveja com os amigos. Falei, meu irmão, lá no inferno é só calor, você não vai ter cerveja não. Você vai querer uma geladinha lá, você não vai conseguir. E você vai lembrar que você podia ter se livrado de lá e não aceitou. Você quer fazer as coisas que estão na tua cabeça. Você precisa de Deus para isso. Pastor, eu vou pensar um pouco. Não, o problema é seu, ninguém é obrigado a ser salvo. Eu fui criado no morro. A única coisa que eu não usei, graças a Deus, é a mão de Deus mesmo, né? Foi maconha e cocaína. Eu tô fora. Não entrou isso na minha cabeça.
E eu acho que é porque eu via amigos meus ser preso, apanhar na época da ditadura, apanhava, alguns morreram, e eu acho que aquilo me assustava. E eu não me aproximava daquilo. E quando eu sabia que alguém fazia, eu tinha trauma, eu me afastava para não... Teve um amigo meu que estava com os amigos, aí de repente chegou a polícia. Todo mundo correu, ele não, porque ele era trabalhador, ele era carteira assinada, até tem um emprego muito bom, vou citar o nome dele aqui. E quando eles correram, deixaram um embrulho de droga perto dele. Pronto, aquilo ali já era, é sua. E até provar que não. E com isso, 1 ano preso, 2 anos preso, ele já perdeu o emprego. E essas coisas me traumatizavam, então eu não entrei para esse lado, eu fugia dessas coisas, sabe? Mas fui criado com dificuldade. Eu ainda sou do tempo do toicinho com cabelo, irmão, coisa que você não vê hoje. Tinha um toicinho chamado toicinho paulista, né? Vandinha? Toicinho paulista, que a gente mordia, furava, né? Eu sou dessa época, hein? Torrê, meu avô gostava de uma orelha no feijão, o pessoal não vê mais isso. Eu assim, não, vou chegar, não. Mas não tinha outra coisa para comer, irmão. Pô, dava graças a Deus, eu tinha que comer aquilo ali, irmão. Minha avó socava pimenta malagueta, verdinha, num prato, aí pegava uma conchinha assim com feijão, jogava e mexia para o meu avô. E meu avô, ele pegava uma colherzinha assim, jogava em cima da comida, comia. Ali na mesa, ele era um índio, ai, cheio! E na mesa mesmo. Aí abria a correia para caber mais comida, me lembro tudo disso direitinho. O café do homem era um prato de angu de milho. Um prato de angu de milho, aquela caneca esmaltada verde, grande, cheia de café, temperada com açúcar cristal, aquele açúcar preto, né? E eu também estava no barco, irmão. Não é hoje a vida do danoninho, do iogurte, né? Uma misericórdia, irmão. A gente é sangue mesmo, o negócio era complicado, tá? Eu, com 7 anos, já ajudava meu avô a carregar areia para fazer obra lá na casa, lá, irmão. A gente carvava areia, tem um lá chamado areal, areia lavada, né? Não, areia, uma areia preta, areia para embolso. E é só raspar assim com a enxada e, irmão, mas até hoje você vai lá que você vai achar areia. No morro, hein? Não entendi. Açúcar bruto? Não. O cristal. Mas você trabalhava em engenho, né? Então a gente era essas coisas, não é isso que a gente vê hoje. Hoje a vida é cheia de mordomia, gente. Cheia de mordomia, não, isso aqui... Senhora? Fubá cansado. Como é que é? Fubá cansado. Não. Um fala cansado, um fala suave. A minha mãe era cansada que a gente aprendeu. O dia que não tinha pão, aí ela ficava esses torreiros aí, paulista, pequenininho, naquele ó, aí ela manchava um pouco do fubá, um pouco de água, só para molhar ele aqui. Sim. Ia recolhendo ele no óleo com torreiro. Aí ia mexendo, e se você puder, e a gente tomava. É mesmo, irmão. Devia ser gostoso, hein? Mas por quê? Era o recurso. Família. Eu agora não quero saber, é o meu preço, irmão. Eu hoje que eu sou casado com a Jeane, eu honro ela como minha esposa, irmão. Estou aqui, mas estou de olho nela, espiritualmente falando, oro por ela,
ela também ora junto comigo, estuda a Bíblia. Agora ela está fazendo um estudo do livro Medo, Fecha Esta Porta. Viu? Ela está botando no grupo da igreja. Cada um dia ela bota lá um pedaço da lição. Isso é uma forma de servir a Deus, irmão. E é bom, tá? Se vocês não estão acompanhando, acompanhem. Outra coisa são as minhas lives. Minhas lives são boas, irmão. Poxa, hein? Quando você mistura comida, você não sabe o que é certo. Quando você mistura comida, você não sabe o que é certo. Você come um pouquinho aqui, come um pouquinho ali, aí é uma bagunça danada. Aí você fica perguntando, por que não dá certo? Porque você não faz certo. Tem que fazer certo. Tem que fazer certo. Então, continuando aqui. Vamos repetir o versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É quando você entende aquelas pancadas que Jesus tomou, coroa de espinho, chicote, bofetada, murro, prego na mão, prego no pé. Você vai lavar as suas vestes naquele sangue que foi derramado ali. Você muda, você se transforma. Enquanto você é criança, é bebezinho, você vai pecando, daqui a pouco você entende que você não pode pecar mais, irmão. Enquanto você era bebezinho, sua mãe toda, você toma chupeta, toma bala, toma doce. Você foi crescendo, agora você entendeu que você precisa tomar a sua postura de adulto e ir em frente. Entendeu? Assim o Evangelho. Você começa a ouvir, meu Deus. Depois de batizado ainda fiz umas porcarias ainda, só me perdoa. E Deus entende a sua ignorância e a sua fidelidade de confessar, não esconder nada. Tem gente que é tão infiel que esconde o pecado. Ele diz, eu roubei ali, peguei só R$2, não sei o que e tal. Ele pegou 200, ele está dizendo que foi 2. Ele tenta enganar até a Deus, ele não se converteu. Então você lava as suas vestiduras no sangue, amém? Mas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade por onde? E quem é essas portas? A palavra de Deus, irmão. Você não sai da palavra. Isso que eu vou falar aqui é pecado, isso aqui eu estou olhando é pecado, isso aqui eu quero pegar é pecado, isso que eu quero fazer é pecado. Então você não faz, você faz a coisa certa para dar certo. Amém? Glória a Deus, não funciona, irmão. Aqui eu queria chegar, 15. Ficarão de fora quem? Os cães. Eu já falei que é pessoas que, se eu me perdoa a maneira de eu falar, mas é sem vergonha. Não adianta você falar. É o João Teimoso, já viu? Lembra aquele boneco, João Teimoso? Dá cada bolacha nele, ia lá e volta. Então, é a pessoa João Teimoso. E mais? Os feiticeiros, cada um com seu cada um, né? Mas tem gente que ainda eu sou de câncer, mas quando ele vem quer ser curado. Esquisito isso, né? Você, qual o seu signo? Não, eu sou de câncer. Mas quando ele vem você quer ser curado. Como é que pode? Vamos lá. E os que se prostituem, é quando você vende uma coisa que não é sua. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas quando você vai me dar 200, 100, vamos lá. Depois você vai ver quando a conta chegar. Isso é sério.
Mas não é só essa prostituição, tem outras. Você pede a Deus, mas você acende lá uma velhinha, você dá uma cachaçinha, você se prostitui. Entendeu? E os homicidas. O que é homicida? O que mata o homem. E existe algumas palavras. Você não vale nada, você nunca vai ser feliz. Você é um desgraçado. Você nunca vai chegar a lugar nenhum e você fica com isso na cabeça. É por isso que você vê muita gente, às vezes até catando lata por aí, dormindo na sarjeta, porque já veio desde pequenininho espraguejado, desde a barriga da mãe espraguejado. Poxa, falar nisso, Deus está mexendo comigo. Eu vou fazer unção quebra-praga aqui domingo. Eu vou ungir as pessoas e vou fazer uma oração aqui, desfazendo tudo isso. Gente que não dá certo na vida, que vem, o pessoal vem jogando praga desde a barriga. Outros foram oferecidos, esse aqui já é do fulano de tal, fulano. E até hoje ainda pensa que é dele. Então, domingo, eu vou fazer isso aqui. Mas os que se prostituem, os homicidas e os idólatras. Deixa eu até falar um pouquinho sobre idólatras. Gente, eu não sou contra quem torce para time de futebol. Você sabe que na Bíblia tem... na Bíblia fala sobre... campeonato? Esporte. Tem esporte na Bíblia. Pastor, eu nunca vi, tem. Todos correm. Então, o que é isso? Todos correm. Tem pastor brincando, não, minha igreja é que vai levar para o céu, o outro, não, a minha é que vai levar. E às vezes Deus não está nem olhando mais para essa igreja. Entendeu? Deus vem buscar uma igreja. O que é isso? Ela não tem nome. É uma assembleia, é um povo que se converteu de verdade. Essa é a igreja que Deus vai levar. Entendeu? Mas você torce aí pelo Fluminense, outro pelo Flamengo, outro pelo Botafogo, outro... Antigamente, lá na minha idade dos 10 anos, eu tinha um vizinho fluminense. Toda a família ainda está por aí, ainda acho que morreu só um. Não, morreu 2 da família. São todos fluminenses. E quando jogava Fluminense e Botafogo, meu avô era um botafoguense daquele mesmo, terrível, havia aquela zoação, uma coisa light. E hoje o Fluminense ganha, amanhã ele perde e vai por aí. Aí eu fico pensando, meu Deus, hoje você vai torcer para o time, acabou o jogo, o time rival vem com pau, com faca, com arma. Para quê? Para quê? Para e pensa, para quê? Para quê? Fala para mim. E os homens que jogaram lá o futebol, que Deus abençoe eles, né? Que Deus dê sempre força, que nunca quebre uma perna, que nunca façam covardia como fizeram com o Zico na época, fizeram com outros aí que tiraram do futebol, né? Até é tanto que você recebe, não é? Você sabia que o camarada que tentou parar o Zico, depois ele foi parado? Ele quebrou a perna do Zico, depois quebraram a dele, mas quebraram o dobro. O Zico voltou a jogar futebol, ele nunca mais jogou bola. É o troco, você dá, você recebe. Gente, não podia, terminou o jogo, as torcidas apertarem a mão, poxa, essa vez foi sua vez, mas depois vai ser a minha. Tá legal, vai com Deus e tal. Irmão, não é diferente.
Eu ia buscando para tirar. Aí ele vai caminhar, ele sobrou para o velho falando no seu livro. Aí os caras falam assim, Flamengo. Aí a pessoa ficava. Outra coisa, os rapazes jogam seu futebol, estão ganhando seu dinheiro, nem sabe que os bobos estão se matando no meio da rua. Uns vão presos e o pessoal continua jogando a bolinha deles, tranquilo. Irmão, isso pode mudar. Fazer os encontros aí de líder, de torcida. Gente, vamos conversar aí, vamos mudar isso. Pode mudar, irmão. Aceitar o conselho de Davi, né? Só é feliz quem não anda segundo o conselho dos ímpios. Hoje é o Frafru, vamos lá pegar o flamenguista, ou vamos pegar o Fluminense, qualquer que tiver a camisa do Fluminense. Aí um idiota do outro lado diz, vai ser assim mesmo. Aí o outro vai ser assim. Eu disse, para que isso, fulano? Para de bobeira. Terminou lá o jogo lá. Poxa, valeu, vai com Deus. Na próxima a gente ganha. E acabou. Se mata, ninguém ganha nada, ninguém leva nada, só fama. Então essas coisas precisam ser mudadas. Oi, chega aí. Botou a carinha ali, tirou rápido. Essas coisas podem ser mudadas, irmão. Tá? Outra coisa é a igreja. Da outra coisa a igreja disser, igreja, me viro ali. E você? Eu acho que eu escutei. E todo mundo quer morar no céu, como? A não ser que lá em cima já tem muro, né? Sei lá, as coisas estão tudo mudadas. Lá é a igreja tal, para cá a igreja, eles não se dão. Será que vai ser essa bagunça ali em cima? Gente, onde está a cabeça do ser humano? Jesus é a luz do mundo, ele diz, quem me segue não andará em trevas. Deus, abre os meus olhos. Então o sofrimento é a dureza do coração. Você até entende, você só não quer se render, renunciar aquilo ali. Você pode parar de sofrer. Não depende de Deus nem do diabo, depende de você. Então, vamos repetir o 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, que eu parei aqui, né, nessa área do futebol, e qualquer que ama e comete a mentira. Irmão, para de mentir, gente. Nós temos que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Amém? 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas aonde? Nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Digam graças a Deus. Amém? No Apocalipse 21, versículo 8. Achou? Outra alerta. Mas quanto aos
Tudo que acontece, você não vou procurar fulano, vou procurar ciclano, você não olha para cima. Você não lembra o que aprendeu na igreja. Quando você não usa o que Jesus disse que você pode usar, você está no pecado da timidez. Você é uma presa fácil para o diabo, para aquele problema que quer acabar com você. Quando a tempestade se levantou lá no livro de Marcos, quando a tempestade se levantou no livro de Marcos, acho que é Marcos, acho que o versículo é 35 ali, que os que estavam no barco sentiram, os discípulos, sentiram que a onda estava demais, que o vento estava forte. Sabe onde eles tinham botado Jesus? Na popa. A popa é o último lugar de um barco atrás. E isso às vezes nós fazemos. É Jesus. Você só lembra quando o doutor disse: isso é câncer. Quando começou a dorzinha, você foi tímido. Você não usou o que Deus te deu. O que Jesus falou? Você crê em Jesus? Creio. O que o Senhor falou para os que creem? Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome. Se você manda o demônio sair, vai junto com aquele caroço, com aquela dor que você está sentindo, aquela infecção do ovário, do útero, das trompas, a rebeldia do marido, a rebeldia da esposa, a rebeldia dos filhos. Sai tudo, vai junto, porque é dele. Você vê que a mulher que andava encurvada, ela era prisioneira de Satanás há quantos anos? Alguém lembra? 18 anos. E todo mundo achava que isso deve ser coluna, deve ser artrite, artrose. Não era Satanás. Entendeu? Esse vento, esse frio, irmão, Deus devia ser muito mal, né? Tomou banho quente só da friagem. É igual a minha avó, chupou manga, chupei, não come banana. Chupou manga, chupei, não come banana. Você bebeu leite? Bebi, não chupe manga. Veneno, você pode morrer. E hoje faz salada de fruta, né? Vitamina. Então vamos lá. Mas quanto aos tímidos, foi o que aconteceu lá. Acordaram Jesus, só não se importa que a gente morra. E ele despertou, foi lá, repreendeu o vento, disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Depois virou para os discípulos e disse: por que vocês são tão tímidos? Ainda não têm de fé, que vocês não ouvem quando eu ensino? É isso. Você está sentindo o desejo de fazer uma coisa errada. Você não está vendo que o diabo está se levantando na sua vida? É hora de você amarrar, mandar embora esse desejo louco, esse pensamento sujo. Sai da minha vida agora, que isso vai te atrasar, isso vai te atrapalhar. Mas, gente, tem um pessoal que ligou um som aí, mas graças a Deus, vamos lá, que Deus abençoe. Mas quanto aos tímidos, quem mais? Aos incrédulos. A pessoa não entende que quando você não devolve o dízimo do Senhor, você está devendo a Ele. Você não entendeu isso ainda. A sua prosperidade é muita luta. E você nunca consegue fazer o que você quer. Entendeu? Porque você nega o que é de Deus. Não é meu, não. Não é da outra igreja, não. É do Senhor. Entendeu? Quando você não perdoa, você fala que perdoa. Falar é uma coisa, a sua atitude é outra. Você não perdoou. Então você não é perdoado.
E você não sendo perdoado, você está no pecado daquele que te ofendeu. Ele está no pecado que te ofendeu, e você está no pecado que não perdoa ele. Olha só que bagunça. Então é o incrédulo, eu não creio nisso, aquele que acha que vai para o céu sem ser batizado. Mesmo com aviso de Deus, quem crê e for batizado. Eu até estou para marcar o batismo aqui, no sítio Ebenezer, ver se consigo ônibus para levar o pessoal, vou batizar lá, vai ser um sábado. E você crê nisso? Não, quando você estiver na morte, aí que você vai ver. Lembra do rico? Estava lá no Hades, queimando lá no fogo lá do Hades, né? E ele pediu a Abraão que mandasse alguém na casa dele, porque tinha 5 irmãos que tinham uma cabeça igual a dele. Ó, tem 5 irmãos burros igual a mim, eu não quero que eles venham para cá. Queria que alguém fosse lá e pregasse para ele. E o Abraão disse, tem lá, Abraão, os profetas lá que falam para ele. Se ele não acreditou no vivo, ainda que eu mandasse algum dos mortos aqui, e o morto não prega, morto não faz milagre. Você acredita naquilo que já morreu, você está morto também, sabia disso, né? O Salmo 115 fala sobre isso. Mas, aos homicidas, aos fornicadores é pessoa que só vive na imoralidade. Celular cheio de mulher nua, as meninas de calcinha, pelada, se masturba, isso aqui é fornicadores. Complicado. Assistindo filme pornô, fornicadores. Aos feiticeiros. Não precisa explicar, né? Você já sabe. Você acreditar naquilo que Deus expulsou lá do céu. O que foi que Deus expulsou lá do céu? E você crê nele. E mais, aos idólatras e a todos os mentirosos. Quem é o pai da mentira? Olha que situação que a pessoa fica. A sua parte será no lago que arde com fogo e... Gente, esse lago... Quando você fala no lago, acho que você pensa assim, vai ficar aqui pela cintura, né? Irmão, é você inteiro. Quando eu cansar, eu desço até o fundo e volto. Ele não tem fundo, ele é um lago. A Bíblia não fala aqui de fundo, não tem fundo. Lago. Pessoa que cai no lago, ela não é peixe, não demora muito, ela vai afundar. E os pés batem no fundo. Esse não tem fundo. Esse só desce. É fogo e o bicho não morre. Mas eu vou chegar onde? Eu sei lá, irmão, eu não vou para lá não. Não quero nem saber. A minha luta aqui, eu já falei, nem que se o céu tem banheiro, nem que seja para morar no banheiro lá em cima. Eu quero subir. Por isso é que eu fujo do pecado. Aprendi a fugir do pecado. Não vale a pena. Não vale a pena. Mas a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte. Digam graças a Deus. A outra coisa que eu falei, a pessoa está sofrendo, está se acabando aí. Olha o que é, rapidinho. Provérbios 26. E a pessoa joga a praga do outro. Esse desgraçado, esse casamento não vai muito longe, não. E que não sei o que, irmão. Olha o que você está falando. Ele não vale nada, ela não vale nada. Olha o que você está falando. Achou aí, 26, Provérbio 26.
Igual o outro falava lá, né? Vou matar todo mundo aqui. Não era assim? Então. Ia descarregar uma arma, né? Olha o versículo 2 aí. Provérbios 26, 2. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Se vê porque tem uma causa. E cortaram a luz lá de casa, são à toa. Vai lá, olha, procura direitinho, vê se não tem conta atrasada. Entendeu, mesmo? Se você não está fazendo o que é certo, como é que você quer o que é certo? Esforça e faz o que é certo. Foi para cá, vamos orar a Deus. E glória a Deus por isso. Olá, Roberto, Deus abençoe. Quem mais aqui? Marisa Cortez, Deus abençoe. Quem mais está aqui comigo? Deixa eu ver aqui. Clara Almeida, Luiz Carvalho, bom dia. Clara Almeida, amém, glória a Deus, bom dia, meu pastor, a paz do Senhor, amém. E é desse jeito, gente, quer paz, quer tranquilidade, faz o que é certo, amém? Ouve o conselho e põe em prática, que você vai ver como é que a coisa funciona, dá certo. Não, já pensei aqui, vou fazer do meu jeito. Tudo bom, Dudu? É 19 agora? 19. Quando eu cheguei aqui, já 6 anos. 6 anos, hein, mano? Olha aí. 19 anos. Eita! Está com 19 anos, mas continua crescendo. Minha mãe, cavanhaque. Gente, tudo bom, meu filhão? Glória a Deus, gente. Outra coisa, gente, quando você faz um voto a Deus, a Bíblia diz, não tarde em cumprir. Eu votei, doa quem doer, deixa eu cumprir aqui o meu. Amém? E aceitar Jesus é um voto. Casamento é um voto. Tudo. O emprego é um voto. Você assinou a carteira agora. Obediência, ó, de 7 às 5, tá bom, 7 às 5. Tudo que você votar, você tem que pagar. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Santo Deus, eu, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, primeiramente, eu lhe agradeço por abrir o nosso entendimento, que quando eu prego, eu aprendo também, Senhor. Eu sou só um instrumento na sua mão. Se o Senhor não falar nada, eu não posso falar nada. E eu venho agradecer ao Senhor pela tua palavra entrar ao coração dessas irmãs e irmãos que me ouvem aqui agora e também pelo Facebook, e fazer esta obra no corpo de cada um deles, restaurando o seu organismo, o coração que não estava bem, as válvulas do coração sendo desentupidas, a veia aorta, a veia cardíaca, vascular, respiratória, os pulmões respirando e aspirando, as dores do joelho, da panturrilha, calcanhar desaparecerem, a dor da cabeça, meu Deus, o sangue e o oxigênio chegar ao cérebro dessa pessoa e não ter mais dor na cabeça, não ter mais nenhuma tonteira. Meu Deus, tirando toda a doença das vistas, em que o diabo trouxe para deixar as vistas dessa pessoa cansada, curta, enxergando mal, dando vida à catarata, à miopia, presbiopia. Oh Deus, eu agradeço ao Senhor por destruir todo esse mal e restaurar a saúde dessa pessoa, acabar com a infecção naquele pâncreas que tem feito, atrapalhado a insulina ser produzida ali e acaba a glicose dessa pessoa ficando altíssima.
Eu estou exigindo a saída desse espírito de enfermidade do pâncreas dessa pessoa, do reto dessa pessoa, do intestino grosso, do delgado dessa pessoa. Eu estou exigindo a saída do mal aí do esôfago, dos rins, da uretra, da bexiga. Eu exijo que toda infecção renal vá embora, toda infecção pulmonar, tuberculose, vai embora, pneumonia, desaparece dessa pessoa, em nome de Jesus, e não volta mais. Queda de cabelo, demônio que está querendo tirar os cabelos dessa pessoa, fazendo cair, eu estou mandando você soltar o couro cabeludo dessa pessoa, vai-te embora, solta a pele dessa pessoa, pega o seu desânimo, a sua parceira chamada preguiça, vai embora e não volta mais nessa vida, em nome de Jesus. Agora, meu Deus, eu estou abençoando esse povo com toda sorte de bênção. Ah, Pai, eu os declaro libertos, curados em nome de Jesus, fortalecidos no Senhor. E eu te peço, Pai, transforma esse líquido no teu sangue, onde eles vão mergulhar ali o coração, e seja lá o nome de quem for, a pessoa será mudada em nome de Jesus. Pai, se alguém trouxe oferta ou dízimo para a casa do Senhor, essa pessoa que tem sido fiel ao Senhor, o Senhor prometeu: os que me honram, eu honrarei. Honra essa pessoa, Pai. Agora cobre elas com seu manto de justiça e leve em paz em nome de Jesus. E essas que me assistem pelo Face, transforme o lar delas num pedacinho do céu. Ó Deus, onde haja muita paz, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja. Digam graças a Deus. Amém? Olha, lava o seu coraçãozinho, vai na paz de Cristo. Agora a Seara foi dar um passeio. Pega um coraçãozinho aí para mim, aí, por favor, gente. E uma caneta. Eu vou fazer meu pedidozinho aqui também. Olha, Deus abençoe aí. Bom dia ao Luiz Carvalho, Clara Almeida, todos aí, tá? Em nome de Jesus. Fiquem na paz de Jesus. Até o próximo culto.